Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje o meu assunto também é pedidos. Alguém pediu para eu falar sobre os muçulmanos. É um assunto bem difícil, mas espero que vocês me entendam e que eu saiba expor direitinho o assunto, né? Bom, vou começar pela palavra muçulmano. Muçulmano deriva do árabe e significa submetido à vontade de Deus. Submetido à vontade de Deus. Isso é o que significa a palavra muçulmano. Todo muçulmano, enfim, é uma pessoa convertida ao Islã, a religião islâmica, tá? Ou islamismo, que em árabe significa rendição. Islã ou Islã significa rendição. Portanto, podemos tanto falar da cultura muçulmana como cultura islâmica, tá? É a mesma coisa. O muçulmano, né, é uma pessoa convertida ao Islã, tá? Ao Islã ou ao Islã. Um adepto do islamismo é um muçulmano, aquele que é submetido a Deus, tá? Bom, uma parte, Islã ou islamismo é uma religião abraâmica, monoteísta, deriva lá de Abraão, eu vou falar depois sobre ele, tá? Por isso que é uma religião abraâmica, cujo livro sagrado, o livro sagrado dos islamitas, é o Alcorão, tá? Considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Alá, tá? Mas vou falar desde o início de tudo, quando tudo começou. Mas não esqueçam que eu falei que o islamismo ou religião muçulmana é uma religião abraâmica. Por isso que eu vou começar a contar a história, o início, falando de Abraão. Bom, cerca de 1800 a.C., vivia em Ur, na Mesopotâmia, Abraão e sua esposa Sara. Eles já eram idosos e Sara não conseguia dar à luz nenhum filho, não conseguia engravidar. Então ela própria incentivou Abraão a tentar ter um filho com a escrava Agar. E de fato, Agar teve um filho com Abraão, que vai se chamar Ismael. Nasceu o Ismael e logo em seguida a Sara engravidou também de Abraão e nasceu Isaac. Então repare, Ismael era filho de Abraão com a escrava Agar. E Isaac era filho de Abraão com a esposa Sara. O tempo vai passando e Sara e Agar começam a ter grandes problemas de convívio. Então, a própria Sara convence Abraão a expulsar Agar e seu filho Ismael. Conclusão, Agar e seu filho Ismael saem da Mesopotâmia, de Ur, e vão morar no deserto. Ismael cresce, se torna um adulto e vira um arqueiro e casa com uma egípcia. E tem cerca de 12 filhos. Bom, Ismael, não esqueçam, filho de Agar com Abraão. Seus descendentes receberam o nome de ismaelitas, que vão dar origem aos muçulmanos ou islamitas. E o Isaac, que é filho de Abraão com Sara. Seus descendentes vão dar origem aos judeus, aos israelitas. Então, a origem de ambos, tanto de árabes como judeus, é Abraão. Tá? É a mesma. Mas agora eu vou falar um pouco dos ismaelitas, aqueles descendentes de Ismael, aquele que era filho de Abraão com Agar, a escrava. Ismael, então, como eu falei, vai dar origem à nação árabe. Isaac, como eu falei, vai dar origem à nação judaica. Sobre a nação judaica eu vou falar na próxima aula. Hoje vou me deter nos muçulmanos, no islamismo, tá?
nos descendentes de Ismael, tá? Bom, Ismael é citado no Gênesis, que é da nossa Bíblia, e depois também é reverenciado no Alcorão, que é o livro sagrado dos árabes, tá? Dos islamitas. Bom, os descendentes de Ismael, a maior parte viraram beduínos. O que eram beduínos? Eram grupos árabes dos desertos. Eles moravam em tendas, eram nômades, não paravam num lugar. Os descendentes de Ismael ou ismaelitas ou beduínos construíram poucas cidades, porque eles eram nômades, e peregrinaram por toda a península do Sinai, pelo Egito, pela Arábia, pela Síria, etc. Eram famosos como povo guerreiro, mas feroz, tá? Há uma hipótese que os povos semitas também teriam se instalado na Arábia em 3500 a.C. e outras regiões também, em busca de terras férteis. Povos semitas, vocês já viram, são descendentes de Sem, filho de Noé. Então, os povos semitas são árabes, fenícios, hebreus, amoritas, ixos, etc. Tá? Bom, agora eu vou falar de Maomé. Olha quantos anos depois, você vê, Abraão viveu em 1800 a.C. e Maomé 7 séculos depois de Cristo. Então, agora eu vou falar de Maomé, o fundador da religião islâmica, tá? Bom, Maomé nasceu em 570 depois de Cristo. Ele era um pastor, caravaneiro, conduzia camelos, mercador. Ele era da tribo dos Coraixitas, tá vendo? Eram tribos, tá? Bom, ele casou aos 25 anos com uma viúva rica chamada Khadija, que vai financiar sua vida religiosa. Dizem alguns autores que ele tinha que trabalhar, pastor, caravaneiro, mercador, mas depois que casou com essa viúva, ele passou a ir meditar. Então, ele foi financiado pela sua esposa, que era rica, tá? Bom, nessas meditações que ele faz, ele recebe mensagens do anjo Gabriel, dizendo que existe um único Deus e que ele devia unificar a nação arábica, que era constituída na época por várias tribos, já falei, beduínos, várias tribos e politeístas. Então, a mensagem, segundo o Alcorão, segundo a religião islâmica, é que Maomé recebeu mensagem do anjo Gabriel que ele tinha que unificar a Arábia, unificar as várias tribos e tinha que implantar o monoteísmo, porque essas várias tribos eram politeístas. Bom, uma parte, Maomé não é considerado pelos muçulmanos como um ser divino, ele não é um Deus para os muçulmanos, porém o mais perfeito dos seres humanos. Ele era um profeta, segundo a crença deles, é o último dos profetas. E eles creem e respeitam como profetas Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael, Abraão, etc. Então, ele diz que segundo o Alcorão, que esses foram profetas que precederam Maomé. E o último dos profetas foi Maomé. Bom, voltando ao islamismo ou religião muçulmana, foi fundada então no século VII por Maomé, tá? Eram todos politeístas, então as 3 primeiras religiões que foram monoteístas, crença num só Deus, é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo também. Eram monoteístas. Bom, essa revelação do anjo Gabriel para o Maomé, né,
pregava que o único Deus era Alá, tá? E que ele tinha, como eu falei, que implantar essa religião, pregar essa religião, que o Alá é o único Deus, tá? E ele começou a pregar o monoteísmo, a pregar que existia apenas um Deus, que era Alá. Mas essa pregação desagradou as autoridades locais de Meca, foi em Meca, por atacarem o politeísmo, tá? O profeta, na cidade de Meca, lá na Península Arábica, o profeta e seus seguidores foram então perseguidos, colocando em risco a vida de Maomé e até de seus seguidores, poderiam morrer. Então Maomé foi para Medina em 622, depois de Cristo. Esse evento é conhecido como Hégira, que é o marco, a Hégira, quando eles foram todos para Medina, virou um marco que iniciou o calendário islâmico. Então, o calendário islâmico começou em 620 depois de Cristo, quando Maomé e seus seguidores foram para Medina. Tá? No nosso calendário começa, né, depois de Cristo, tá? Depois do nascimento de Cristo. Bom, uma vez em Medina, Maomé começou a formar uma comunidade muçulmana. Ficou conhecida como UMA, UMMA, a comunidade fundada por Maomé lá em Medina, tá? Criou ali também um estado muçulmano que garantiu e também garantia, além de formar comunidade muçulmana, estado muçulmano lá em Medina, ele também garantiu a liberdade religiosa, tanto de judeus como de cristãos e até adeptos do politeísmo. Ele admitiu, tá? Ele garantia essa liberdade para todos. Bom, mas assim mesmo, Maomé teve que travar várias batalhas em Medina. Então Maomé retorna a Meca, reforçado, com todas as armas possíveis para conquistar a cidade. Que segundo a tradição muçulmana, essa conquista foi realizada não de forma guerreira, mas de forma bem pacífica. Então ele volta para Meca. Então Maomé, ainda em vida, foi responsável pela unificação da Península Arábica, como o anjo Gabriel lhe incumbiu, tá? Até então não tinha unidade, eram várias tribos, já falei. Bom, mas vai acontecer o quê? Em 632 depois de Cristo, Maomé morre e seus seguidores passam a ser os califas, ou sultãos, tá? Que expandiram o islamismo por diversas regiões, como Ásia, África e até a Europa. Bom, Corão, ou Alcorão, porque Al é o artigo O. Então, os livros aparecem Alcorão. O certo seria Corão, porque o Al é o O, né? Mas tudo bem, a gente fala como Alcorão, porque a maioria dos livros mostra como Alcorão. O Corão, ou Alcorão, é o livro sagrado dos muçulmanos. É fundamental para essa religião, como a nossa Bíblia, tá? Os muçulmanos também acreditavam, além de profetas, também, o que eles achavam dos profetas muçulmanos? Pessoas escolhidas para trazerem a mensagem de Alá. Então eles acreditaram em Jesus, em Abraão, Moisés, já falei, né? O Alcorão foi empreendido durante 22 anos, de 610 a 632 depois de Cristo, por seguidores de Maomé. O profeta recebia a revelação de Alá e repassava para seus seguidores que a copilavam. Os muçulmanos acreditavam, como eu falei, num Deus único, Alá, que julgava todos num julgamento final, condenando ou salvando as pessoas com base nas suas ações em vida. Também acreditava em anjos, tanto é, anjo Gabriel foi o que deu a mensagem para ele, a primeira mensagem. Bom, os muçulmanos têm 3 cidades sagradas: Meca, Medina e Jerusalém. Meca é a cidade sagrada, a mais sagrada do Islã, a primeira,
onde fica Kaaba. O que é Kaaba? Eu vou mandar uma foto de Kaaba. É um prédio dentro da mesquita, no centro da mesquita. Foi reconstruído várias vezes e até dizem que até Abraão, o Ismael estiveram lá reconstruindo. O lugar foi reconstruído e é sagrado por todos os muçulmanos. Começou pelas várias tribos beduínas, já consagravam essa Kaaba, esse prédio, que vinha desde Abraão, tá? Bom, essa é a primeira cidade sagrada dos muçulmanos. A segunda é Medina, para onde ele foi, né? Para não morrer, Então, lá também Medina, a segunda cidade sagrada, e é lá que está o túmulo de Maomé, tá? Então, repetindo, Medina abrigou Maomé e seus companheiros após a Hégira, tá? E a terceira cidade sagrada, Jerusalém. Antes de Meca, os árabes se direcionavam nas suas orações na direção de Jerusalém. Sabe por quê? Porque lá Maomé teria encontrado Alá e outros profetas do islamismo, tá? Então, recebeu mensagem de Alá e outros profetas, também reconheceu outros profetas do islamismo, tá? Bom, outra coisa importante na religião muçulmana, os 5 pilares que os muçulmanos devem respeitar durante toda a sua vida. Primeiro, tem que recitar o Shahada. Todos os muçulmanos têm que fazer essa recitação. Qual é? Entre aspas, não existe nenhum Deus além de Alá. E Maomé é seu profeta. A gente tem que repetir, recitar isso várias vezes, tá? Segundo pilar, eles têm que fazer 5 orações diárias na direção de Meca. Terceiro pilar, tem que fazer jejum no Ramadã. Eu vou explicar depois o que é o Ramadã. Fazer jejum. Quarto pilar, realizar o zakat. O que é zakat? Dar 2,5% dos seus lucros para os pobres. O quinto pilar, visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Falei que o terceiro pilar era jejuar no Ramadã. O que é o Ramadã? Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico. O 9º mês é sagrado. Por quê? Porque os muçulmanos acreditam que nesse mês, em 610, o profeta Maomé recebeu a revelação de Alá. Por isso que fazem jejum do nascer ao pôr do sol, tá? Essa revelação, já falei, foi através do anjo Gabriel. Bom, depois que Maomé morre, em 632 d.C., há uma divisão nos islâmicos. Após a morte de Maomé, vai haver os sunitas e os xiitas. Eu vou explicar brevemente qual a diferença em cada um. Os sunitas, eles escolhem o sucessor como alguém que mereça para liderar a religião islâmica, para fazer o expansionismo. E os xiitas são mais tradicionais, mais rígidos com os preceitos do Islã. Eles escolhem o sucessor através de um parente, um descendente de Maomé. Então, só para vocês terem uma ideia, os sunitas, tá? São 90% dos islâmicos. E a maioria está na Arábia Saudita. Os xiitas, os mais tradicionais, mais rígidos quanto aos preceitos do Islã, são os 10%, tá? E estão mais localizados no Irã, tá? Para terminar, os muçulmanos, eu tenho que falar do Império Otomano, que foi um grande império muçulmano, tá? O mais longo da história. Esse Império Otomano, que recebeu também o nome de Império Turco Otomano, todo mundo já ouviu falar nele, durou quase 7 séculos. Dominou grande parte do mundo, causando mudanças políticas e mudanças sociais. Para vocês terem uma ideia, o Império
Otomano durou de 1299 até 1922, quando termina. Vou explicar. Esse Império Otomano nasceu de um sultanato muçulmano. Já falei que sultão, califa é a mesma coisa. Então, houve um sultão, né, na Anatólia, que é a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e surgiu lá um sultanato, uma comunidade muçulmana. Ela cresceu, abrangeu Europa, África, Oriente Médio, o Sudeste Asiático, bom, tudo através de conquistas e mais conquistas. E a última e mais famosa conquista do Império Turco-Otomano foi a tomada de Constantinopla, em 1453. Vocês devem lembrar bem que acaba com o Império Romano do Oriente.